Hoje a gente vai entrevistar um casal que se preocupa com uma coisa que eu acho muito importante, que é o lixo, o plástico no mar, e especialmente as redes, a pesca fantasma, porque tem redes que ficam presas em algum lugar por aí e ficam pegando peixes e matando sem que ninguém aproveite isso também, né? E matando espécies que não serão legais. Bom, plástico na água não é bom. Então vamos descer nessa vilinha muito legal chamada Matariz. Matariz é uma vila da Ilha Grande, que passa meio desapercebida pelos velejadores. Vários passam por aqui, e é bem perto do sítio forte, onde há sempre vários veleiros. Mas é raro ver alguém ancorar por aqui. O que é pena, porque é bem lindo por aqui. É inclusive um lugar bem legal para curtir uma ancoragem mais calma. Tem um pier público, onde saem barcos fazendo viagens para Angra ou outros pontos da Ilha Grande. E foi bem legal ancorar por aqui. Pretendemos voltar. Aqui Matariz, na verdade, é a quarta maior comunidade, maior vila da Ilha Grande em população, mas é uma vila super pouco turística e a história dela está muito ligada a essa fábrica de sardinha que tem aqui do lado, que foi a maior fábrica de sardinha que a gente teve na ilha. Só que ela fechou já em 92, né? Na verdade a gente teve o ciclo da sardinha ali de 1930 até 1980 mais ou menos, essa era a maior e foi aí que a comunidade aqui surgiu. Mas com o fechamento foi tudo mudando para o turismo e aqui acabou sendo uma vila muito pouco turística, né? Apesar de ainda ter muita gente que mora aqui. E a gente veio parar aqui também porque começamos a trabalhar com mergulho, com fazenda marinha aqui na região. Nos envolvemos com a comunidade, começamos a pegar rede de pesca e daí que surgiu o Marulho. A gente começou trabalhando numa fazenda que era basicamente de bijupirá, que é um peixe, né? Que tem uma criação aqui pertinho. E eles também tinham coquilho de São-Jacques, né, que é a vieira. Mas nas atividades da Marulho não, aí a gente só somos parceiros e dividimos o mesmo local. A Marulho é a nossa casa, na verdade, a sede é a nossa casa. E a gente usa um pedaço da fábrica de sardinha também para estocar algumas redes, algumas coisas que são muito grandes e não cabem lá. Tinha fábrica de sardinha no Abraão também, né? De vários lugares, né? Tinha. Teve fábrica de sardinha em vários pontos da ilha, só que aqui foi a maior. Pra você ter noção, aqui tipo, tinha até correios. Eles iam na cidade pegar trabalhador de escuna quando chegava para descarregar. E aqui também tentou fazer até farinha de peixe e tal, mas com a sobrepesca da sardinha e com o uso de sardinha para outras coisas, né? Tipo ração e tudo mais, a fábrica acabou fechando. E ela fechou bem em 92, assim, então era do período que o presídio também estava fechando e começou a transição da ilha para uma coisa mais turística, né? O Lucas e a Bia não moram em um veleiro ainda. Eles são velejadores, mas o motivo de termos vindo até aqui conhecer eles é outro. Eles criaram a Marulho, uma empresa que transforma redes de pesca usadas, muitas presas no mar e que poderiam estar fazendo pesca fantasma, em produtos. Eu sei que nesse ponto pode parecer o merchandising deles, mas não é. Não estamos recebendo nada para fazer esse episódio. Só achamos que é uma história incrível que você ia amar conhecer. Porque nós amamos o que eles fazem e queríamos ver mais coisas assim. O oceano é a minha casa. E não seria necessário fazer muito para mantê-la limpa. Seria só não fazer nada. Mas como para os seres humanos parece quase impossível não fazer nada, ações assim que dão utilidade ao nosso lixo e ainda por cima geram empregos, são importantíssimas. A ideia da Marulho é que um dia ela vire itinerante, né? Então ela seja a bordo de um barco, de um veleiro, para a gente poder fazer o que a gente faz em outros lugares também, né? É óbvio que a gente gosta muito do que a gente faz aqui, quer manter isso e a ideia é manter as coisas acontecendo aqui, mas a gente quer também explorar outros lugares na costa do Brasil para a gente poder levar impacto e trabalhar com outras comunidades pesqueiras e costeiras, né? Porque o problema da pesca fantasma não é exclusividade aqui da Ilha Grande, pelo contrário, é um problema mundial. E a própria desvalorização das comunidades costeiras, que é outro princípio que a gente consegue resgatar aqui, então gerando renda para a comunidade, mas também valorizando a cultura local, de retrabalhar a rede de pesca, isso tem muitos outros cantos que também tem essas necessidades, né? Então a gente tem essa vontade de conseguir replicar esse modelo que a gente criou aqui em outros lugares. E daí entraria a parte do barco, que é um sonho de muito tempo do Lucas, na verdade, que eu também embarquei. Foi quando a gente mudou para cá, exatamente assim, né, que a gente começou a conviver não só aqui na ilha, mas às vezes que a gente tinha aqui para Angra, né? Então lá no centro de Angra, que é onde a gente faz a pousada, pegava os turistas, carregava com compra, a fazenda marinha pegava rejeito de sardinha para alimentar os peixes, fazia despesca, levava para lá. Então lá
tem um cais, né, de turismo, e do lado do cais de turismo tem um cais dos pescadores. Tem muitas embarcações que chegam ali para fazer a manutenção da rede, né? Então, na época do defeso, ou quando eles precisam fazer mesmo durante a época de pesca, eles precisam fazer alguma manutenção, eles vêm para cá porque tem muitas pessoas que têm o conhecimento da costura, e lá é um polo disso, né? Tem uma rua toda que ela é cheia de rede de pesca. E aí a gente caminhando por essa rua, sempre a gente ficava olhando aquele monte de rede, que uma boa parte era descartada, porque o que eles tiram, né, da panagem da rede e trocam por uma nova, ela não tem mais uso, assim, né, para pesca, quase na maioria das vezes. E aí aquilo não tem uma reciclagem no Brasil, e a gente ficava imaginando para onde aquilo ia parar, né, que no melhor dos casos é um aterro sanitário. Na verdade nós dois somos oceanógrafos de formação, então a gente já sabia da problemática da pesca fantasma, que é justamente a pesca causada por essas redes perdidas, descartadas no mar, que continuam matando animais marinhos, né? Então quando a gente chegou ali em Angra, começou a ver aquela grande quantidade de rede que ficava ali sem uso, nós começamos a pensar o que daria para fazer com essa rede para evitar que aquilo ali vá parar no mar, porque é um resíduo sujo, pesado, fedido, que não existe reciclagem, que ficava ali e daí a gente sabe que acabava indo pro mar muitas vezes. E fica na mão do pescador, né? Principalmente o pescador artesanal, a lidar com aquele resíduo que ninguém ensinou eles a como tratar depois, né? O que fazer. Porque até algumas décadas atrás era feito de material natural, algodão, cânhamo, de repente mudou pro plástico e ninguém se preocupou com o que fazer com isso depois. Há quanto tempo vocês estão aqui? Aqui vai fazer 3 anos agora no meio do ano. A fábrica em si é gigante, existe todo um projeto aqui dos donos de transformar isso no museu. Mas, enfim, é uma coisa muito custosa, então está sempre tentando conseguir financiamento, mas eles conhecendo o nosso trabalho, cederam um espaço aqui pra gente ir deixando as redes. E essa fábrica aqui, ela é a única das mais de 10 fábricas que teve na Ilha Grande, é a única que ainda tá de pé, né? Todas as outras ou demoliram ou viraram pousadas em sua grande maioria. Aqui são os tanques de salga de sardinha, né? Então todos esses 2 corredores, e lá tem mais 2 naquele outro espaço, são os tanques onde eles usavam para salga de sardinha. Então cada tanque desse aqui ia, se eu não me engano, 1 tonelada de sardinha e 500 quilos de sal para fazer o processo de salga. São vários tanques aqui. Nessa fábrica aqui chegou a trabalhar 400 pessoas durante um período. Então ela foi realmente... Hoje, por exemplo, aqui na nossa praia moram 300 e poucas pessoas. Então tinha mais trabalhadores naquela época do que moradores hoje. E hoje em dia o mar teria sardinha para fazer tudo isso? Não, né? Talvez não. Em outros lugares sim, né? Mas aqui não. Aqui teria que pescar longe e trazer para cá, né? Eu sou velejador, né? Então já tive algumas experiências a bordo, assim, já morei um tempo a bordo, já fiz algumas travessias. E é uma coisa que, assim, eu gosto muito, né? Inclusive, quando eu resolvi sair, terminei a faculdade, resolvi ter essa experiência durante o ano que eu tive todo, foi muito para entender se aquilo era uma coisa que eu queria para a vida, né? Porque, assim, é muito bonito quando você vai velejar de final de semana e aí você... É sempre ótimo, né? Não importa se choveu, mas tudo bem, foi 1, 2 dias, continua sendo ótimo. Mas quando você passa a viver, tem um pouco da vida que ela deixa de ter aquele romantismo, né, a bordo. Então, eu queria entender os perrengues todos e tudo mais. Entendi, ainda aceito eles, né? Entendo que eles vão acontecer e quero continuar. Eu continuo com a ideia de querer morar a bordo, né? E aí a ideia com a Bia é de que isso tenha um propósito junto, né? Não seja simplesmente a gente morar a bordo para sair viajando, assim, que é uma vontade minha, mas juntando com a ideia da Marulha que isso tenha um propósito, né? E eu vou te falar, cara, que nessas viagens dá mais perrengue. Porque, tipo, o perrengue geralmente acontece nas viagens. Sim. Quando você tá ancorado numa ancoragem, assim, claro que podem acontecer perrengues, mas é menos do que numa travessia. Claro, claro. Uma parte do trabalho deles é nessa fábrica de sardinha abandonada onde estávamos, o que também é um reaproveitamento muito legal. Olha lá, meu, máquina super industrial aí. Não, essa é a nossa misturadora. Porque o que acontece? De toda a rede de pesca que a gente pega, 40% mais ou menos ou tá podre, que a gente chama, já tá muito desgastada e não dá para costurar, ou são retalhos da nossa própria produção, né? Então, quando os redeiros cortam os produtos, ficam pequenos retalhos. E a gente nunca jogou isso fora, porque aquilo é um material que não dá para reciclar, a gente começou a estocar.
Ano passado, a gente conseguiu o apoio da Fundação Grupo Boticário e daí pediu para eles uma trituradora específica para rede de pesca, né, que a gente construiu em conjunto com o pessoal da Casa Plástica. Inicialmente a ideia era triturar essa rede e usar como enchimento. Assim, dá para triturar e depois derreter e tudo mais. A gente começou só a triturar pensando em usar enchimento para almofada, essas coisas. E agora a gente está com uma ideia um pouco diferente de derreter isso, usar para fazer haste de óculos, chaveiro, outros produtos. Porque apesar de dar certo para almofada, é uma coisa grande e que não tem muito valor agregado e que aqui na ilha a logística é sempre difícil pra gente, né? Então vou pôr uma almofada nos correios para transportar, não é a coisa mais fácil do mundo. Se eu derreto... Pois é, eu fico pensando assim, vocês estão num lugar paraíso, incrível, mas não tem um correio fácil para mandar produto assim, né? Não, A logística é um dos nossos maiores desafios aqui. Foi uma escolha nossa, assim, de quando a gente começou a morar, a gente falou, não, a gente tem que estar na comunidade, a gente tem que ver a realidade da comunidade para entender quais são os desafios e qual é a realidade, qual é o dia a dia mesmo, para daí começar a pensar em como a gente pode contribuir. Então hoje a gente consegue enviar os produtos uma vez por semana, a gente vai para a cidade, hoje tem uma pessoa da nossa equipe, inclusive, fazendo entrega na cidade. E a gente já comunica todo mundo pelo site, fazendo, olha, a gente faz entrega uma vez por semana, porque é mais de uma hora pra chegar até lá. Sabe aquelas máquinas de triturar carro que você vê assim? Tem coisa pra botar pra triturar aí? Ah, tem. Tem bastante rede aí pra gente triturar. Então aqui a gente tem pedaço de boia de maricultura com garrafas de amaciante. Então ela também tritura tampinha de plástico, todo tipo de plástico assim que comumente a galera transforma em produtos. Ela faz isso e ela peletiza nesses pellets bem pequenos que depois vai para um processo de derretimento. Então um produto que a gente fez até já é um chaveirinho de tartaruga feito com a rede triturada. Tudo que for, o problema é que ele enrola no eixo, na verdade. Ele tem que material de pouco em pouco. Eu não vou negar que é divertido pra caramba triturar coisas assim, ainda mais sabendo que vão virar coisas mais úteis e saudáveis. É a destruição criativa material acontecendo ali. Então aqui junto com um parceiro a gente fez vários testes, né? Várias placas todas feitas de rede de pesca, né? Essa aqui não, essa aqui é de um outro plástico. Que louco, essa aí ficou psicodélica. É 50% PAD, acho, e 50% rede. Muito massa. Descanso de copo, por exemplo, isso aqui pode às vezes até servir para você colocar num banheiro, numa parede de alguma coisa, fazer uma decoração. E a gente está tentando desenvolver produtos com ele, justamente com essa parte da rede que a gente não usa, né? Mosquetão. Peão para criança brincar. Essa parede toda aqui falam que era só saco de sal, saco de 50 quilos de sal. Então parava um barco aí o tempo todo, acho que não sei a cada quantos dias, só para descarregar sal para vir aqui para Salga. E aí no galpão aqui de trás, onde caiu o telhado, era onde era feito a farinha de peixe. E aqui é a horta da Brigada Mirim, que é outra coisa que a gente apoia. E aos poucos, né, a ideia é a gente ir ocupando esse espaço aqui que estava abandonado, né? Então a família que é dona, ela apoia muito essas iniciativas, então elas cedem esse espaço para a gente ir ocupando e fazendo coisas né, para usar o que é deles, assim, né? Um tipo de museu a céu aberto, em que o excesso de pesca e a decadência foram curadores. Com a falta de peixes que começou lá nos anos 70, ficou cada vez mais inviável manter as 20 ou 30 fábricas de sardinha que haviam na Ilha Grande. Essa em Matariz foi a última a fechar em 1992 e encerrou um ciclo como tantos outros que se encerraram na Ilha Grande. Essas redes todas aqui são as redes que a gente consegue coletar das nossas ações que a gente faz. Então nós já fizemos 2 limpezas subaquáticas, né? Então de retirar dessa rede, o foco da Marulho é interceptar a rede antes dela virar uma rede fantasma, né? Mas a gente sabe que existem várias que já estão no mar por diversos motivos, né? Seja por intencionalmente ou por algum acidente que acontece também. Mas aí quando a gente conhece algum foco com muitas redes, a gente faz uma ação de mergulho com mergulhadores experientes para retirar. E aí esse aqui é o que a gente traz. Não é pouco, né, cara? Não, isso aqui foi em 2 ações e olha que uma grande parte a gente já separou do que estava mais
forte, né, o material, do que ainda não tinha se degradado completamente, a gente separou para a gente usar na confecção das bolsas e outros materiais, né, dos outros produtos. E aqui tá só basicamente a rede que tá podre. A rede fantasma, ela tem esse nome porque ninguém sabe onde ela tá, né, basicamente. Então é muito difícil você saber que naquele local tem. Aí aqui os 2 locais já eram conhecidos e a gente foi fazer uma ação pontual lá. O pessoal vive pedindo pra gente, quando a gente vai fazer ação de mergulho para retirada, a última inclusive a gente fez com financiamento coletivo. E depois eu falo, quero ajudar, quero ir lá, eu sou mergulhadora. Por que financiamento coletivo? Mas é uma ação muito cara, né? Tanto que por isso que a gente fez com financiamento coletivo, mergulhar é caro e a gente só leva pessoas experientes, porque é super perigoso. Sim. Então eu não. mas eu sei mergulhar, não sei o que. Só que, cara, é outra coisa você mergulhar cheio de faca, de coisa que corta, numa situação que você não vê nada, porque você começa a mexer na rede, levanta e você fica completamente sem visibilidade. Então a gente segura bastante. E como oceanógrafos, assim, vocês também têm uma noção de onde as redes fantasmas, digamos, naturalmente iriam por causa de correntes e coisas, ou não dá muito? Na verdade, elas tendem a afundar. Aqui na região, com essa rede que o pessoal usa, se ela não tiver com boia nem nada, ela afunda. As empresas que a gente fez eram, no caso, o Provetar, que é outra comunidade que a gente atua, que é também onde os redeiros, os pescadores tiram muita rede para arrumar. E nisso acaba, ou quando eles estão tirando, acaba enroscando ali, ou aquilo, porque não tem gestão desse resíduo, ele acaba indo pro mar, eles jogam mesmo. Hoje eles não jogam, a gente conseguiu, com o nosso trabalho, mostrar que, tipo, cara, não joga, guarda pra gente. E eles doam pra gente é um dos grandes sinais que, tipo, nosso trabalho faz sentido, porque a própria comunidade guarda e dá pra... porque sabe que tá gerando renda para familiares, amigos, parentes e por aí vai. Demos uma paradinha para encomendar almoço nesse restaurante aqui na vila, que também é um mercado. Pô, aqui é um mercadinho também, ó. Bem legal, tem um monte de coisa. Aqui, como em outros pontos da Ilha Grande, haviam muitas famílias japonesas envolvidas na industrialização da sardinha. Eu gosto da vida embarcada muito porque trabalha, eu acho que essa ideia de viver com menos recursos e mais em harmonia com a natureza, né? Então você fica mais consciente do que você está gastando de água, do que você precisa de verdade, um estilo mais minimalista e que trabalha com uma coisa que eu conheço, que eu acredito muito, que é aproximar pessoas do oceano e conhecer para conservar, né? Que é um dos princípios da conservação, de você estar ali, você viver essa realidade para realmente conseguir atuar na conservação. Meu, oceanógrafo morando no mar, né, tem tudo a ver, né? Claro. Vocês se conheceram na faculdade? Sim, na faculdade. A gente estudou na mesma turma, mas foi só no finalzinho da faculdade que a gente começou a sair, né? Na verdade, nos últimos 2 meses. Vivia vidas muito diferentes. No final da faculdade, cada um ia para um canto do mundo, era para ser um romance de verão. A gente começou a sair e estamos aqui, entendeu? Mas antes de almoçar, fomos conhecer a casa onde o Lucas e a Bia moram e trabalham. A gente tem hora que a gente até esquece que a gente tá morando na praia, assim, né? Porque a gente é de São Paulo, então a gente tem muito isso, mora na praia, né? Mas parece aqui não, mais a gente roça. Mora na praia, só que a rotina e o clima é de sítio, né? Aqui é a escolinha da comunidade, né? Então as crianças estudam aí até o 5º ano, aí do 6º ano até o 9º é na praia de Araçatiba, né? Então aí tem um barco da prefeitura que passa recolhendo as crianças, leva pra lá e depois traz. E o colegial é lá no Provetar ou no Abraão. Essa vila tem um clima que eu imagino que era o mesmo que o Abraão tinha há várias décadas atrás, antes do turismo. Depois que você olha esses caminhos, as casas, parece que consegue imaginar como outras vilas maiores evoluíram. Uma certa organicidade que sobrou depois que o progresso, assim entre aspas, deixou tudo mais quadrado e reto. Então a galera já usava essas redes aí pra isso, né? Sempre usaram bastante pra cercar horta, galinheiro, essas coisas assim. Mas é um uso que não dá conta, né, de tudo que tem. Inclusive, Vini perguntou pra gente, e se acabar a rede de pesca? Daí a gente comemora, mas tá bem longe. Se quer que acabar, a gente fica feliz, mas não, infelizmente tá longe esse dia. E essa é a sede da Marulho, conhecida também como a casa do Lucas e da Bia. Aqui é a nossa casa e a Marulho. Às vezes é mais a Marulho do que a nossa casa. É tipo a gente, é barco e trabalho, tudo junto. Então aqui é a sala que vira escritório, né? Aqui ocorrem as negociações. Reunião pra caramba. Nossa cozinha, então já começa a ver rede em tudo que é lugar aqui.
Aqui era o nosso quarto de visita, que por isso que tem um colchão na sala agora, porque não existe mais a visita, quando vem aqui ela tem que dormir na sala, porque aqui virou uma marulha, né? Então aqui fica todo o nosso estoque, expedição, embalagem e tal. A Bia também trabalha aqui, eu fico Mas vocês fazem os produtos aí. Isso. Aqui a Dani, ela usa esse espaço aqui, a Dani que trabalha com a gente, né, que foi pra Angra hoje fazer a entrega. Que mora aqui também? Ela é local, moradora daqui da praia. Ela faz as embalagens, né? Então, por exemplo, ela que embala todos os produtos. A gente tem nosso estoque aqui, que é a nossa bagunça organizada. E daqui que saem os pedidos. Hoje a gente está com 17 redeiros colaboradores aqui na comunidade de Matariz e no Provetá. Daí eles vão produzindo os produtos na casa deles mesmos, até porque a gente começou na pandemia, então todo mundo trabalhava de casa e a gente entendeu que isso era no fim era uma coisa ótima, porque as pessoas também podem gerenciar o próprio tempo e vão produzindo conforme elas têm condições, né? Isso permitiu, por exemplo, que mais mulheres fossem entrando na produção, sendo que antes era um conhecimento que estava muito concentrado na mão dos homens mais velhos. E os daqui da comunidade, tipo o Paulo, vem aqui praticamente todo dia trazer coisa, perguntar coisa. Lá em Provetá, que é uma comunidade mais longe, a gente vai uma vez por mês, pelo menos, para pegar os produtos e conversar com eles. Isso aqui é tudo as vieiras. Ah, da plantação aqui, as pequenininhas. Das fazendas marinhas, né? Mas a gente não tira nada da praia. Justamente as sementes que acabam não vingando. E daí a gente pega e manda junto com um avisozinho que a gente não tirou nada da praia. Elas vêm todas de fazendas marinhas. Porque, né? É contra-intuitivo. Estamos tentando salvar o oceano tirando conchinha do mar. Não, a gente tá tirando as que eram descartadas na fazenda marinha. E justamente elas podem estar com doença, com alguma coisa, então o pessoal não jogava de volta no mar. No geral, jogava em terra para não correr o risco de contaminar outros. A gente começou a usar para fazer... fica um mimozinho, tem algumas maiores que a gente faz colar. Além da inteligência óbvia de tornar úteis e belas coisas que iam para o lixo, há uma nobreza também. Chega a comover e trazer esperança, ressignificar tantas coisas, criar valor onde havia morte, lixo e decadência. É incrível. Mas a gente usa uma pra fruteira e a outra pra pães e coisas do tipo, né? No nosso quarto também é um bom exemplo, se vocês quiserem ver. Aqui, por exemplo, o nosso quarto aqui é muito úmido na Ilha Grande, então a gente usa pra colocar biquínis, a Bia coloca biquínis aqui, coloca meia, cueca, calcinha. Essas redes são um acessório clássico em quase todo veleiro, e é muito legal ver elas serem usadas em casas também. Ainda mais sabendo a origem que elas têm. Podiam estar nesse momento estragando uma praia aí pertinho de você. Essa aqui ela só tá úmida porque a gente já tinha lavado ela e ontem ia chover, a gente, pra não perder o trabalho, a gente recolheu ela. A gente deixa, ela não tá super incrustada, nada. A gente clora ela bem, porque é o grande medo, né? Por causa de leptospirose, doença, a gente sabe que fica um monte de bicho. E deixa aí, estendendo. Começa... É só para o pessoal fazer cenário, é um pessoal de artes que pediu. Tem um monte de pedido diferente, né, que vocês recebem, né? Sim. Foi ficando mais conhecido, daí o pessoal vem. Vocês viraram a referência dos caras que limpam as... Esse contato pra gente foi a Sea Shepherd, que falou, tipo, olha, a gente não tem nenhuma rede aqui, não tem nenhuma apreensão próxima, não sei o que. Nós ganhamos um kit de redes muito legal, para não dizer que não ganhamos nada. Digo nada, assim, de material, para ser mais preciso. Porque ganhamos muitas coisas jogando esse vídeo e essa ideia para o mundo. De mais óbvio, ganhamos mares e praias um pouco mais limpas, mas também novas histórias, novos projetos inspirados em ideias assim, de economia circular, de inteligência e não de força bruta. E ganhamos também novos amigos. E memórias que não vão sair fácil da cabeça igual esse inseto aí. Mudar para uma vida mais simples não necessariamente vai tornar você menos integrado com o que acontece no mundo. Em alguns casos como esse, pode deixar você ainda mais integrado. Não ter um carro não vai deixar você menor, talvez só no peso. E além do mais, é capaz de deixar você mais rico. Uma vida simples pode também ser uma vida transformadora, rica, que contribui muito para a comunidade, o país e o mundo. Sem necessariamente ficar falando marquetês, sem precisar respeitar um dress code,
E é verdade que talvez você não vai ter aquele carro que impressiona quando chega numa reunião ou estar por dentro da última moda do marketing. Mas pode ser que você tenha coisas muito mais importantes para o empreendedor, muito mais escassas e valiosas. Personalidade, propósito e autenticidade. Eu queria deixar aqui o meu muito obrigado mesmo a todos os apoiadores que permitem que eu tenha uma certa independência de poder escolher os assuntos que eu acho interessante para vocês, né, e para toda a comunidade náutica, sem correr atrás de patrocínio para comprar o mercado básico, o equipamento que estragou, né? Isso me forçaria, claro, a ser, não totalmente óbvio, mas menos criterioso aos patrocínios que eu escolho. Pode ter certeza que eu sou bastante criterioso nisso e só escolho empresas que, assim, ajudam o #Sal em troca de divulgação, mas de coisas que eu absolutamente compraria ou usaria. Graças a vocês que apoiam o canal, eu recuso muitas vezes muitos patrocínios que não necessariamente que são produtos ruins, mas que eu acho que talvez não combinam com o público, não sei, que eu não indicaria para você que está assistindo. Então, muito obrigado mais uma vez a todos que apoiam e que já apoiaram o #Sal em algum momento. Eu sou muito grato a vocês. E se você não apoia ainda, se você já assistiu vários vídeos e se você quer apoiar a gente de alguma forma, ajudar, entra aí no Apoia-se, deixa lá a quantia que você achar que vale. Tem uma série de benefícios e sorteios e tudo isso é muito legal, mas o principal mesmo, eu acho que o motivo certo é que de apoiar é que você queira que esse projeto continue sendo independente. Um abraço e até domingo que vem às 10 da manhã ou lá no grupo de Telegram do Apoia-se.